Olá, turma! Dando continuidade, vamos falar hoje, falando da estrutura física, né, do setor de emergência, e vamos já entrar hoje na nossa temática, propriamente dito, nas emergências clínicas, né? Vamos ver aqui, de acordo com o plano de aula que foi disponibilizado, vamos falar sobre a crises hipertensivas, né? Vamos falar dos fatores de risco, vamos falar aí sobre algumas patologias que são agravadas por conta dessa crise, vamos falar no sistema de autorregulação. Então, esse nosso encontro é super importante para nós entendermos os próximos, porque de uma crise hipertensiva eu posso gerar, o paciente pode evoluir com edema agudo de pulmão, com uma síndrome coronariana, com a dor no peito, como eu falei, e que pode ser uma dor que seja somente uma angina, mas que também pode evoluir para o IAM, né, o infarto agudo do miocárdio, ou sendo com supra ou sem supra do segmento ST, que nós vamos ver isso direitinho na aula de infarto agudo. Falando de crises hipertensivas, é muito importante a gente, assim como a classificação de Manchester fala lá sobre emergência, urgência e não urgência, a gente vai ver também que a crise hipertensiva ela é classificada assim. Há muito tempo atrás, a gente ouvia muito falar da pressão normal e daquele 12/8, né? Isso foi analisado a partir de estudos, nada que foi modificado é feito de forma empírica. É muito importante dizer isso aqui, que após análise, após evidências científicas, isso foi mudando com o tempo e, sobretudo, gente, o comportamento da sociedade, entende? Então, assim, nada dos nossos estudos aqui é feito de forma empírica. Outra coisa importante em se dizer é que não também devemos deixar isso de forma fechada, né? A gente precisa abrir o nosso pensamento, porque esse conhecimento ele pode ser neste momento válido, após novos estudos, aquilo que foi válido no momento não vale mais, e porque verificou-se que houve uma mudança, sobretudo mudanças comportamentais daquela sociedade, e que isso, por conta dessa mudança, houve alterações para a ciência. Então isso é super importante a gente saber também. Então vamos falar o que é primeiramente uma emergência, né, hipertensiva. Vamos falar de suas divisões, fatores de risco, os sinais e sintomas e os cuidados, né? O que é então essa crise hipertensiva? A crise hipertensiva ela pode ter vários fatores, nós vamos ver, mas ela é dividida em emergência, urgência e pseudocrise hipertensiva. A emergência hipertensiva são situações de alterações dos níveis pressóricos, no nível da pressão. Lembrem que eu falei que na classificação de risco, um enfermeiro ou um técnico que esteja lá sob supervisão precisa analisar essa pressão arterial, que é um dado vital importante logo na entrada da emergência, e assim, se for necessário, monitorizar esse paciente para a gente ter uma visão se essa pressão está subindo ou está diminuindo. Então, verificada a pressão, eu preciso ver se eu estou diante de uma emergência hipertensiva, uma urgência hipertensiva ou de uma pseudocrise. Importantíssimo isso. O que é emergência? Então, primeiramente, são situações que a pressão está alterada, né? Algumas literaturas hoje já diz que a pressão acima de maior ou igual a 14/9, a gente já pode considerar, obviamente analisando os sinais e sintomas, viu, gente? Não é só essas alterações pressóricas. Eu quero deixar uma coisa bem clara nesse nosso encontro, que a gente não pode somente analisar o milímetro de mercúrio.
É o que eu sempre prezo, é a gente fazer a enfermagem, assim como a medicina, baseada em evidências. Eu preciso analisar o fato concreto. Não é porque o paciente está com uma alteração de pressão que seja uma alteração importante, já como dita como uma hipertensão, que eu devo rapidamente entrar com terapia medicamentosa. Não, a gente precisa analisar os fatos, porque eu posso estar diante de um paciente com ansiedade, eu posso estar diante de um paciente com estresse. Então, por isso que o emocional, hoje, a saúde mental e gerenciar emoções tem sido algo muito, muito discutido dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, sobretudo por conta do estresse. Essa competição predatória que a gente vive hoje no mundo atual vem justamente alterando o humor, alterando e o ser humano ele precisa gerenciar essas emoções, e não é fácil, não é fácil. Então, dentro de uma emergência, alterou a pressão e eu preciso ver emergência hipertensiva, hein? Situações de lesões de órgãos-alvos, né? Algo importante que você vai ver na literatura e que eu vou rapidamente já dizer aqui. Quais são os órgãos-alvos da pressão arterial? A gente tem aí. O que é esses órgãos-alvos? Toda vez que a pressão arterial ela altera, esses órgãos, de certa maneira, sofrem. Então, assim, quais são os órgãos? Coração, rim e cérebro. Justamente. Então, toda vez que eu tenho uma elevação da pressão arterial, eu estou de forma leve, moderada ou grave, levando a uma situação de alteração desses órgãos. Entende? Dentro de uma emergência hipertensiva, né? E essa emergência hipertensiva precisa de redução imediata da PA. Pode ser, inicialmente, até que neste momento a gente consiga reduzir com a medicação via oral, né? Mas em ambientes emergenciais, eu quero deixar isso bem claro para vocês, que eu posso tanto usar uma medicação oral e resolver, como posso usar essa medicação oral e não resolver. Então, uma emergência hipertensiva, a depender dos valores pressóricos e dos sinais e sintomas apresentados pelo meu cliente, é um paciente vermelho, como o próprio nome já diz, emergência, e ele tem que ser direcionado para a sala vermelha, de acordo com os sinais pressóricos. Mas eu posso também, gente, como não é receita de bolo, e isso vai depender muito do nosso metabolismo, o meu metabolismo é diferente do seu, somos seres humanos individualizados, e que uma pressão de 14/9 pode ser a minha basal. Já a sua, se você tiver uma pressão de 14/9, já pode ter efeitos deletérios aí, né? Pode estar diante de uma urgência hipertensiva, diante de uma emergência hipertensiva. Então isso tudo tem que ser analisado de forma holística, analisando o paciente de forma acolhedora, não só diagnosticar e tratar o milímetro de mercúrio. Isso é super importante. Falando agora das urgências, emergência, então lesão de órgãos-alvos, obviamente alteração da pressão acima de 14/9, sistólica e diastólica, né? E lesão de órgãos-alvos. Quais são esses órgãos? Coração, rim e cérebro. Urgência hipertensiva são situações que correm um risco potencial. Olhe, corre um risco potencial de lesão aguda desses órgãos-alvos, mas não apresentou ainda. Então, há uma alteração da pressão, né? Mas ainda não ocorreu, pela urgência, lesão de órgãos-alvos. Essa pressão pode ter alterado também, uma pressão de 14/9, mas o paciente, como por exemplo, está assintomático, entende? Então, assim, a gente vai ver quais são os sinais e sintomas daqui a pouco, mas assim, eu posso estar diante de uma elevação de pressão e o paciente, porque o metabolismo dele, o sistema de autorregulação, foi importante, e ali ele não conseguiu ocasionar uma lesão nos órgãos-alvos, coração, rim e
cérebro. Então, urgência hipertensiva. Esse paciente vai para a sala amarela. Eu estou diante de uma urgência. Tranquilo? Vamos lá. E algo muito importante que acontece nas emergências, algumas literaturas trazem que, pasmem, 60% dos pacientes, dos clientes que são atendidos com crises hipertensivas são pseudocrises. O que é isso? São situações que elevam a pressão arterial, mas desencadeado por uma dor, por exemplo, uma dor abdominal insuportável, pode elevar os níveis pressóricos. Por isso que o nome é pseudocrise, por conta da dor, a pressão subiu. Mas o que é importante neste momento é que eu não vou tratar a crise hipertensiva, eu vou resolver o problema da dor. Resolvendo o problema da dor, obviamente, a pressão vai baixar também. Uma cefaleia, dor de cabeça, pacientes que têm dor crônica aí, fibromialgia, o próprio desconforto, ansiedade, o estresse pode gerar elevação de pressão. E pacientes que abandonam o tratamento. Existem pacientes que não usam regularmente. Esses aí, realmente, quando chegam na emergência, por alguns fatores, eles não estão fazendo regularmente o uso do medicamento, ou até por apresentar alguns sinais e sintomas que não teve ainda um retorno ao médico que passou, o médico que acompanha, e aí ele abandona o tratamento. Esses pacientes dão muita entrada na emergência com pseudocrises, por conta da própria ansiedade, o estresse, nesse ambiente que nós vivemos hoje, sobretudo neste momento aí, importante. Esses pacientes devem receber, gente, medicações sintomáticas. Se ele está com a dor, analgésico, entende? Se ele está ali, se a partir do momento que a gente vê que é uma ansiedade, um estresse, a gente vai fazer, o médico vai prescrever ali um ansiolítico, né? Um benzodiazepínicozinho para relaxar o paciente, diminuir esse estresse, diminuir essa ansiedade, automaticamente essa dor também passará. E por que, você pode estar se perguntando, por que essa pressão sobe? Obviamente, nós temos um sistema de autorregulação. Quando há um problema nesse sistema de autorregulação, o que acontece? A pressão arterial ela se eleva, né? Esse mecanismo de autorregulação, ele se mantém até certos valores, né? Chega um dado momento que há uma falha. Por quê? Porque os valores estavam altos demais. O que a literatura traz sobre esse mecanismo de autorregulação? É um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Depois a gente tem alguns artigos científicos relacionados com isso. Eu vou deixar o PDF disponibilizado para vocês. Mas é um sistema, gente, que a renina, ela é uma enzima que é produzida pelo rim. E a angiotensina é produzido pelo fígado. Há esse sistema de autorregulação o tempo todo entre o rim e o fígado. E quando esse mecanismo falha por conta dessa alteração, como o próprio nome diz, autorregulação, ao tempo todo aqui, eu e você, nosso metabolismo está gerando esse sistema de autorregulação da pressão arterial. Quando há uma falha, a pressão sobe ou a pressão desce. Entende? Então, assim, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Super importante esse sistema aí para a gente entender. E aí você pode me perguntar, né? A fisiopatologia, né, de uma emergência hipertensiva. Casos graves, gente, quando esse sistema renina, angiotensina, aldosterona falha, eu posso ter uma ruptura vascular, justamente porque é sístole e diástole o tempo todo ali, ó, gente, sístole e diástole. A camada íntima dos vasos, ela vai rompendo por conta da força, né, que o sangue vai passando ali por dentro desse vaso. Chega um dado momento que ela se rompe, que a gente conhece isso como acidente vascular hemorrágico, né? O famoso derrame, o famoso AVC ou AVE. A nomenclatura hoje é AVE, acidente vascular encefálico. Descobriu que é
esse sangramento ocorre no encéfalo, por isso encefálico, e que ele existe dois tipos. O isquêmico, que é por falta de suprimento de oxigenação, ou seja, a perfusão não está chegando ali naquele local, e o outro tipo é o hemorrágico, quando rompe essa barreira e aí há aquele sangramento, né? A própria encefalopatia hipertensiva, né? Encefalopatia, uma patologia do encéfalo por conta da hipertensão arterial, né? Hiperplasia, aumento, né? Aguda aí da própria artéria, por conta desse movimento de sístole diástole, elevação da pressão do enchimento, que a gente vai ver isso no edema agudo de pulmão, né? Hipertensivo, né? E por isso que a gente precisa avaliar o tempo todo esse paciente para ver se a terapêutica medicamentosa empregada ela foi positiva ou negativa. E aí você pode me perguntar quais são os valores hoje que são os valores considerados de uma pressão normal. Claro, isso vai diferir de idade, vai diferir de sexo, vai diferir de condições físicas, né, gente? Super importante que a gente vai ver os fatores de risco para essa elevação da pressão. Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua 7ª diretriz, que foi em 2017, agora fez uma atualização. Anteriormente, a 2017, a gente tinha uma classificação como ótima. Claro, isso para adultos. Classificação da PA como ótima. Hoje não existe mais, após 2017, essa 7ª diretriz. Analisou justamente as condições, analisou alguns pacientes, analisou condições de vida, condições sociais, condições socioeconômicas, alimentação, determinantes sociais, e aí tinha essa classificação como ótima. Essa ótima é uma pressão menor, sistólica menor que 12, né? E diastólica menor que 8, ou seja, 12 por 8, menor que 12 por 8 era classificado como ótima. Hoje não existe mais. Hoje a classificação para um adulto, deixar bem claro que para o adulto, é a classificação normal, que está o que lá na literatura? Menor ou igual a 12 de sistólica, menor ou igual a 8 de diastólica. Então 12 menor ou igual a 12 por 8. Só acrescentou aí esse sinal de menor ou igual e retirou o termo ótima. Hoje a pressão é tida como normal. Então assim, pressão normal, a gente vai ter o pré-hipertenso, depois a gente vai ter o hipertenso aí entre os estágios. Esses estágios já existiam antes de 2017, não alterou nada, que é o estágio 1, 2 e 3, né? Claro que isso vai depender dos valores, e para eu classificar isso não é apenas, gente, por uma medida, viu? Super importante isso aqui. Claro, eu preciso fazer exames, sobretudo um mapa, monitorização em 24 horas ali, eu preciso fazer um teste ergométrico, né? E eu preciso fazer exames laboratoriais para dar o diagnóstico de um paciente com hipertensão arterial. Dito isso, a gente deixou bem claro sobre o sistema de regulação, de autorregulação, mas existe o exame físico também que a gente precisa fazer desse paciente, né? Além, não só verificar em um braço, verificar nos 2 braços e, se possível, verificar também o pulso, né? Para ver se a gente encontra uma divergência ali, que às vezes o paciente está com uma pressão que a gente chama de divergente, da sistólica para diastólica, uma pressão sistólica, vamos dizer assim, de 18, uma emergência hipertensiva, 18 por 6, né? Essa divergência aí entre a sístole e a diástole a gente chama de pressão arterial divergente, né? Então a gente na admissão a gente precisa fazer o quê? Procurar sinais de insuficiência cardíaca, como taquipneia, crepitação pulmonar. Isso é o enfermeiro que faz naquele momento. Procurar sinais vitais de dissecção de aorta, né? Também que é importante, né? Importantíssimo, que a crise hipertensiva pode levar a isso. E a gente precisa classificar o quadro. Se após o exame, né, físico, classificar o paciente conforme a sua forma de apresentação. Se é um quadro neurológico agudo, como eu disse a vocês, o paciente pode desenvolver um AVC, ou um quadro cardiovascular, que pode até desencadear aí o infarto agudo do miocárdio por obstrução. Esse paciente chegando, ele precisa também pedir exames laboratoriais, por isso que é importante aí o hemograma para ver função renal, porque lembre dos órgãos-alvos, rim, coração
e cérebro. Eu preciso ver função renal, preciso fazer um eletrocardiograma e preciso também fazer um raio-x. Olha a importância do raio-x numa emergência clínica, porque eu preciso ver se naquele momento ali, eu preciso ver expansão torácica, eu preciso ver tamanho do coração, se há uma dilatação, se há um aumento do volume nos pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, né? Então o raio-x é importante neste momento. E o diagnóstico diferencial, gente, é o que eu disse a vocês, afastar o quadro de pseudocrise, para a gente não entrar logo com terapia medicamentosa e o paciente antipertensiva baixar a pressão demais e aí a gente ter uma parada cardíaca por conta da não análise do paciente ser uma pseudocrise por conta do estresse, ansiedade. Por isso, colher, olha a investigação dentro do processo de enfermagem, a gente tem as etapas aí, né, do processo, que a investigação é justamente a coleta de dados. Eu preciso coletar dados para ver o que foi que aconteceu. Um estresse, acabou de sair de um assalto, morte de gente querido, tudo isso é importante quando dá entrada na emergência, né? E essas emergências hipertensivas, como eu disse, ela pode desencadear tanto o edema agudo do pulmão, que vai ser a temática do nosso próximo encontro, síndromes coronarianas, que vamos ver lá na frente, insuficiência cardíaca congestiva e até própria dissecção de aorta, que é pouco comum. Então, como eu disse, quais são os fatores de risco? Fatores de risco, gente, são grandes, né? Como a própria hereditariedade, obesidade é um fator de risco importante, viu? Idade, e a própria temperatura, pressão, tudo isso são fatores de risco para o paciente ter uma elevação da pressão. Os sinais vitais vai divergir, mas a literatura traz que o paciente pode ter tontura, pode ter náusea, pode ter cefaleia, dor de cabeça, dor na nuca. Lembra? A dor na nuca ali, região occipital, é importante, é característico de um paciente com hipertensão, mas não é receita de bolo. Analisar o fato concreto, fazer o exame físico do paciente é super importante para traçar uma terapêutica adequada. Forte abraço. Vamos no próximo encontro estudar edema agudo de pulmão. Coloca aí, dá um like, curte e vamos tirar a dúvida, que é super importante.